Sejam bem-vindos ao programa Psicologia na Prática, um programa onde as inquietações do foro psicológico são abordadas por especialistas do comportamento humano numa perspectiva de refletir e partilhar o saber disponível sobre as diversas dimensões. No espaço Conversa Com, vai-se falar com a psicóloga clínica e da saúde, que também é presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde. Vamos falar com a doutora Denise Oliveira Centeio, a partir de São Vicente. O tema escolhido para hoje são os desafios e oportunidades de intervenção de psicólogos em Cabo Verde. A instalação da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde. Na sequência, na rubrica Consultório Psicológico, deixamos algumas orientações às perguntas colocadas na página Facebook do programa. Isso sobre as falhas de memória na terceira idade e também o bullying. Na rubrica Referências às evidências, falamos de algumas das informações científicas à volta do bullying, que estão na base da atuação dos psicólogos. E para terminar, contamos com o artista santacruzense Odair Furtado, que nos presenteia com uma A vida é um espetáculo, num momento positivista que de certeza vai ativar as vossas sensações e emoções positivas. Fiquem com a conversa inicial moderada pela psicóloga Euridice Mascarenhas, que nesta edição levanta o véu sobre a intervenção dos psicólogos e o que a Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde traz à sociedade cabo-verdiana e a quem procura os serviços dos psicólogos, entre outros tópicos interessantes. É um prazer tê-los conosco. Os nossos melhores cumprimentos aos telespectadores. Temos connosco mais um programa de psicologia, portanto, na prática, o que nós agradecemos essa oportunidade pela televisão da TIVER. E hoje gostaríamos de apresentar a nossa convidada, a doutora Denise Oliveira Centeio, portanto, psicóloga clínica e de saúde, presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde e que também é professora universitária. Doutora Denise, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós gostaríamos que começasse por se apresentar para o nosso telespectador. Boa tarde, agradeço o convite para cá estar convosco neste programa. Sou Denise, psicóloga clínica e de saúde, licenciada em Psicologia e mestre em Psicologia, Aconselhamento e Psicoterapias pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, pós-graduada em Neuropsicologia de Intervenção pelo CRIAP, em Portugal. Exerço a profissão de psicóloga desde 2013 e sou professora universitária desde 2012. Okay. Atualmente estou a liderar o processo de criação da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde, a Comissão Instaladora, e hoje estou aqui convosco neste programa com muito prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e essa sua disponibilidade para termos uma pequena conversa, porque esse desafio, não é, de falarmos sobre o papel dos psicólogos, não é, em Cabo Verde, merece toda a nossa atenção. Eu começaria por perguntar, a seu ver, qual é o principal papel do psicólogo na sociedade atual? Atualmente, os psicólogos desempenham cada vez mais papéis em incontáveis situações, como na saúde, na justiça, na educação, nas organizações, no desporto e até mesmo na política, não é? E em todas as faixas etárias. E este papel da psicologia passa pela promoção de saúde e prevenção de doenças, pela promoção da literacia em saúde psicológica na comunidade para o bem-estar e integração dos cidadãos na sociedade. A psicologia pode oferecer também muitas ferramentas para trabalhar as políticas públicas, contribuindo desta forma para melhorar a organização da sociedade, mas também tem um papel igualmente importante nos contributos com contributos que
possa dar na consecução de grande parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Nós tendemos a fixar o Objetivo 3, não é, que é a saúde, mas a grande parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis implicam comportamento extremamente importantes, que vão desde o individual ao coletivo, ao mais político, não é? Então, nós temos também aqui um contributo para dar. E hoje a população em geral até tem mais informação sobre o trabalho do psicólogo, não resta dúvida, mas não há também dúvida que o desconhecimento sobre a grandiosidade da psicologia ainda é muito ampla e, portanto, temos muito portanto, a fazer para melhorar as condições de vida de um país e da sociedade. Silva, que desafios se colocam em termos éticos e técnicos, não é? Nesse papel e nesse desempenho enquanto psicólogo, nesse caso em Cabo Verde? Os desafios que nós enfrentamos ainda é muito, não é? Nomeadamente, por exemplo, no desenho das políticas públicas, ainda temos uma participação escassa ou inexistente ainda, o que é natural, portanto, a ordem ainda não se constituiu, mas nós enfrentamos desafios vários, a nível dos desafios éticos, conquanto não tivermos o código deontológico que versa os princípios éticos da atividade profissional, objetivando guiar os psicólogos no sentido de práticas de excelência e garantindo a referência do exercício profissional que seja o máximo ético, não o mínimo aceitável, conquanto a ordem não controlar o acesso ao exercício da profissão, não garantir a obediência dos regulamentos da ética profissional e não regulamentar a prática da profissão e elucidar, digamos assim, o âmbito, não é, do ato do psicólogo, do ofício do psicólogo, os desafios éticos manter-se-ão expressivos. Enquanto ciência e profissão também sabemos que a psicologia enfrenta igualmente desafios expressivos, não é? Em termos técnicos, creio que os maiores desafios estão relacionados com o fato da avaliação psicológica, que é um distintivo da psicologia ainda a atravessar, portanto, grandes constrangimentos, nomeadamente em relação aos instrumentos de avaliação psicológica, que nós não temos concebidos, portanto, na nossa cultura, ou então não estão, aqueles que nós utilizamos não são adaptados ou validados culturalmente ao nosso contexto. Portanto, este é um desafio que nós temos. Por sua vez, esta situação relaciona-se com um outro desafio, que é a questão da investigação, isto é, a escassez de investigação, portanto, nas ciências psicológicas, não é? E nós sabemos que a ciência é um reservatório de conhecimentos, de tal maneira que só se faz ciência se houver realmente produção científica, produção de conhecimentos. E isto é uma grande limitação, e estas limitações ao nível da investigação persistem devido, em parte, a uma série de situações que dificultam e desmotivam as atividades de pesquisa. Recordar que, além do interesse e curiosidade intelectual que leva, portanto, à vontade de pesquisa, a produção de conhecimentos também é dependente da formação de pesquisadores qualificados, pelo que os psicólogos qualificados em matéria de investigação científica é fundamental para a condução de investigação científica, já que as investigações são complexas. Por outro lado, uma vez que nós não temos instituições de pesquisa no âmbito da ciência psicológica, nós esperamos que as investigações saiam das universidades. O que é que acontece é que os docentes que estão nas universidades trabalham concomitantemente com atividades, com as suas atividades profissionais, não é? E
com a docência, de maneira que o tempo que sobra é pouco, ou seja, isto gera uma sobrecarga que não incentiva também a dedicação à pesquisa. Também as infraestruturas que fornecem suporte necessário para o desenvolvimento de investigações, ou elas são faltosas ou são deficitárias, não é? E, por outro, os incentivos financeiros que não há. De maneira que, portanto, as pesquisas não têm reunido condições, não é? Não há esses incentivos que permitem a investigação e com isso, portanto, o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência. Nós acabamos por basear-nos muito em teorias, não é? Muitas delas até concebidas em meados do século passado e em outros contextos, quizá nós já estamos até a lidar com outro universo humano, não é? E, portanto, é preciso produção de conhecimentos para mantermos realmente atualizado. Por outro lado, um outro aspecto a considerar também dentro dos desafios éticos é a questão da supervisão, nomeadamente ao nível dos psicólogos clínicos, a supervisão que deveria ser uma prática regular, pela natureza e mesmo responsabilidade das tarefas que os psicólogos têm inerente ao seu próprio trabalho, que muitas vezes trabalha com situação de vulnerabilidade e ao sofrimento, e portanto também não beneficiamos destes momentos que são não só formativos, mas também terapêuticos, não é? E, portanto, em termos de desafios, esses é que eu considero, portanto, os mais salientes, os mais relevantes. Não, iria se calhar só introduzir, uma vez que falou do papel da Ordem, nós iríamos perguntar qual é o ponto de situação da instalação da Ordem dos Psicólogos em Cabo Verde. Neste momento, a comissão instaladora está focada em manter atualizado o quadro geral dos psicólogos. Com isto, portanto, socializamos recentemente um link que permite aos psicólogos fazerem a sua inscrição na Ordem. Este link foi difundido através do e-mail da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde, mas igualmente socializado nas mais variadas ferramentas, como, por exemplo, no Facebook da Associação dos Psicólogos de Cabo Verde, foi socializado também em grupos de psicólogos, quer no Viber, quer no WhatsApp, quer no Messenger, de forma a podermos alcançar o maior número de psicólogos possíveis e estes fazerem também o favor, não é, de passarem essa mensagem para que em breve possamos dar um passo a mais, não é, para um outro ponto do nosso programa, mas neste momento realmente estamos a atualizar o quadro geral dos psicólogos de Cabo Verde. Na sequência, qual pensa ser a mais-valia da instalação da Ordem dos Psicólogos em Cabo Verde? O que é que poderá trazer de mais-valia, portanto, a Ordem para, portanto, a sociedade cabo-verdiana? A Ordem dos Psicólogos. A Ordem, com todas as suas atribuições, não é? Não só terá um papel ativo para auxiliar, inclusive, e colaborar com as universidades no desenho dos seus programas graduados e pós-graduados, portanto, os programas de curso, não é, serão mais controlados e provavelmente estarão mais adaptados aos novos desafios atuais que nós temos, mas também, por outro lado, enquanto entidade que regule, certifique, verifique e controle o acesso e exercício da profissão, ajuda a proteger o público de indivíduos sem formação ou mal formados, não é? Garantindo um serviço de maior qualidade, com retorno no bem-estar dos cidadãos. Ok. E eu, por acaso, depois de ouvir falar sobre esse papel, a mais-valia, portanto, da Ordem para a nossa sociedade, gostaria de lhe perguntar, ou de lhe colocar a seguinte pergunta, em relação à abordagem do problema de saúde em psicologia, não é?
em termos da sua prevenção, tratamento e promoção. Quando eu digo promoção, estamos aqui a falar na necessidade da sua visibilidade, não é? Ou simplesmente a própria divulgação, porque muitas pessoas procuram serviço de psicologia e como é que vê, portanto, essa abordagem nessas três perspectivas, não é? Uhum. Essas abordagens, portanto, essas estratégias, a prevenção, o tratamento e a promoção, são complementares e podem, inclusive, se sobrepor, não é? A prevenção, entendendo como um trabalho de prevenção a nível primário, digamos assim, é um trabalho que consiste em ações que permitem evitar o surgimento de problemas de saúde psicológica específicos, não é? Através, por exemplo, da redução de riscos de aparecimento de problemas ou de redução mesmo dos níveis de exposição dos indivíduos a fatores de risco. Esta prevenção pode passar, por exemplo, por prevenção de problemas de comportamento, prevenção de abuso sexual, de álcool, de abuso de álcool e de outras drogas, de vazio existencial, não é? Portanto, entre várias outras situações. Ao nível de tratamento, portanto, o tratamento aqui refere-se, a nível da saúde psicológica, refere-se à assistência àqueles que já apresentam um problema da saúde psicológica, e a nível de promoção da saúde, portanto, consiste em capacitar indivíduos e comunidades, não é? De modo a enfrentarem as adversidades, quer sejam pessoais ou ambientais, e fomentar, então, o bem-estar. Muito obrigada, doutora Denise. E já praticamente no fim, gostaríamos de colocar a última questão. Como é que vê a pertinência do presente programa, Psicologia na Prática, no contexto atual pós-Covid? Qualquer programa, não é, que dê vez e voz ao psicólogo é sempre muito bem-vindo, não é? Não só pela visibilidade do psicólogo, para ampliar ainda mais o reconhecimento da psicologia dos psicólogos. O Covid, portanto, esta crise sanitária teve esta particularidade de fazer com que a psicologia e os próprios psicólogos nunca como antes fossem tão falados, mas particularmente, portanto, este programa que traz ao debate inquietações atuais do Fórum Psicológico, virado para a felicidade, não é? Como vocês referem, é sempre, com certeza, uma mais-valia, porque aumentará o leque de comportamentos que os sujeitos, portanto, o leque de comportamento dos sujeitos para enfrentar, adaptar e responder saudavelmente ao contexto pós-Covid. Olha, muito obrigada. Agradecemos mais uma vez aqui à televisão, a TIVER, que nos possibilitou otimizar até a própria tecnologia. E eu penso que é muito importante também sabermos que podemos falar com qualquer colega, não é? Esteja onde estiver, nesse caso em concreto em São Vicente, e já testamos, né? Essa tecnologia. Sabemos que hoje podemos fazer o programa com, portanto, um colaborador ou, portanto, um técnico que possa estar em qualquer parte de Cabo Verde. Estamos a dar passos importantes e eu acredito que agora já não há fronteiras, não é? E o facto de sermos uma ilha não nos impede, não é, de estar aqui a dialogar e a trazer o nosso contributo no momento, né, muito atual, e permitir a cada momento trazer então atualizações relativas a toda a problemática da psicologia na prática. Mais uma vez tivemos conosco a doutora Denise Centeio. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Obrigada a nós. Muito obrigada. Boa tarde. Com licença. Fazemos votos que esta boa conversa tenha sido útil para si. Desvendo os muitos desafios colocados à intervenção psicológica em Cabo Verde,
mas sobretudo desde a antevisão dos ganhos que as pessoas passarão a ter com a instalação da Ordem dos Psicólogos, garantindo simultaneamente uma maior transparência e informação, proporcionando uma oferta mais ampla e diversificada e de qualidade superior. Neste ponto, levamos até si algumas informações, orientações às questões colocadas na página Facebook do programa. De lembrar que as questões que aqui deixamos precisam sempre de uma avaliação mais detalhada para uma intervenção concreta e objetiva, que realmente leve a resolver algum constrangimento, problema ou dificuldade da pessoa em concreto. Estas informações servem também para si, que é familiar, amigo, cuidador ou conhecido de uma pessoa que precisa de ajuda. Começa aqui o consultório psicológico. A primeira pergunta de hoje foi-nos colocada por um telespectador que diz estar preocupado porque reiteradas vezes tem sentido falhas de memória, muitas vezes de coisas simples. Como informação complementar, adianta que tem 71 anos e que leva uma vida normal para a sua idade. Não é muito adepto das atividades físicas formais, mas gosta de mexer. Anda muito a pé e de vez em quando faz caminhadas, portanto, footing matinais. Falha, perda de memória naquela idade ali pode ser normal ou não. Isso também depende de faculdade adquirida pela pessoa ao longo de sua vida. Mas se acontece, ainda que as atividades cognitivas para idoso, isso que pode impedir o surgimento de doenças neurológicas, tipo, portanto, Alzheimer, exercícios ou treinos específicos podem retardar que sintomas e evolução de doença, também manter funções cerebrais ativas por mais tempo. Além disso, que esse exercício também estimula a memória no caso de quem conta com nenhuma doença desse tipo. Também, tendo que idosos, normalmente eles têm portanto, reserva importante que para esse desenvolvimento. Então, a ideia é para ativar que reserva para sirva como se fosse um treino cognitivo, que aquele treino ali está a servir não só para aquele lado cognitivo, tanto no domínio físico, mas também para outras dimensões, tipo, tanto dimensão psicológica. Ele que está balanceando que os dois princípios ali, que não também consegue atingir aquela qualidade de vida que, portanto, que boa. Então, o princípio, portanto, que te ajuda é simples, e não junta que as duas coisas importantes que pessoas têm. É aquele princípio de reserva que a pessoa idosa tem e também aquele princípio de eficiência de exercício ou de treino. De perda de memória também costuma estar intimamente relacionado com a demência. Uma vez que, portanto, à medida que o indivíduo envelhece, demência pode ser um caso, portanto, natural, perceptível. No entanto, que ele perde a memória é apenas um sintoma de demência, que também está afeta outras capacidades cognitivas. Portanto, está afeta a linguagem, está afeta o pensamento, está afeta o discernimento. É sempre importante adotar uma cultura de vida, desde muito cedo, em que psicólogos e outros especialistas são sempre consultados, sobretudo toque nunca tem um problema específico. Muita coisa está ser evitado se não começasse a cuidar disso muito cedo. Então, hoje, tratamento não como uma coisa, portanto, para corrigir um erro, mas sim para potenciar nossa qualidade de vida, para assim manter nossa saúde mental e emocional de maneira mais saudável possível. Vale lembrar que as orientações aqui feitas são muito genéricas. Para serem mais precisas, deve-se fazer uma consulta específica com um profissional desta área que vai lidar de forma assertiva e propícia para cada pessoa. O objetivo é sempre o equilíbrio emocional para o seu bem-estar. Neste ponto, vamos ouvir a segunda proposta de pergunta que nós temos, que foi colocada na página do Facebook do programa. Diz-nos o seguinte: a Matilde, de 10 anos, mostra estar preocupada com o seu colega que tem sofrido bullying com outro colega da escola. Inclusive, ela já presenciou uma vez que esse rapazinho bateu no amigo dela, mas ela nada pôde fazer.
realmente que as informações que nos dão ali deixam entender, mas não se trata de bullying. Pamodi não se trata de referir a uma ação agressiva intencional e repetitiva que envolve um desequilíbrio de poder entre agressor e vítima. Embora que as poucas informações que não tem ali, é muito pouco para nos dizer uma intervenção concreta. Mas não tem que ter em conta que sempre na caso de bullying, vítimas tendem a ser uma presa fácil para agressores. Uma presa fácil toca esta mostra, portanto, esta chora fácil, mas é sensível, portanto, que tudo ali está mostrando, mas tem uma propensão. Mas também nunca por esquece, a própria pessoa que está próprio agressor, própria pessoa que está causa bullying nas pessoas, muitas vezes você está com a própria impotência, a própria incapacidade de extravasar a agressividade de uma outra forma. Que ela está levando a pensar que também vítima, também agressor, esta carece de uma consulta psicológica, de um tratamento psicológico diferenciado. Que ele está levando a fala de que todo alguém que está envolvido na casos de bullying tem necessidade de um tratamento específico. É claro que é diferenciado. A hora que não se trata vítima de bullying, a hora que não se trata próprio agressor, a hora que não se trata também sua família. Ou então também próprio aquele alguém que tem estado a assistir aquele ato, aquele bullying em si. Então, essa forma de interveniente merece uma atenção psicológica diferenciada. Já não fala de que cada um de que as pessoas que está à volta de bullying, tanto vítima, tanto agressor, como aquele que está hoje, familiar, tudo esses também têm que ter uns cuidados específico, não tem que ter se cuidado com isso. Mais uma vez, não te refere ali que muitas das vezes esse caso de bullying está a ser limitado se não conseguir, portanto, trabalha com crianças numa fase muito mais precoce, muito mais inicial. Mas também, mais importante que tem que o papel de adulto, portanto, responsável e pais na primeira instância e demais familiares, portanto, qualquer que seja adulto, nosso papel é fundamental. Não tem tudo de aposta na prevenção, tanto familiar como prevenção escolar. E também não tem que estar ciente na peso de que os aspectos sociais de que as consequências. Não se fala de quebra de autoestima na vítima, não se fala de padronização de comportamentos agressivos, portanto, não se fala de escalada de violência contra o outro ou contra si próprio, que acaba por ser, portanto, indicadores de nossa intervenção. A intervenção psicológica, tanto da correção dos desvios comportamentais quanto na promoção do equilíbrio emocional, grosso modo, do bem-estar psicológico dos indivíduos, é baseada em evidências científicas. Por isso que a rúbrica Referência às evidências, presente, passado e futuro, partilha consigo informações nesta ordem, que permitem melhor compreender a necessária mudança na vida das pessoas. Hoje o Dr. Hugo Borges fala à volta das evidências do mundo daquilo que acordou-se chamar de bullying. Nos Estados Unidos, o Centro Nacional de Prevenção e Controle para a Saúde Mental concluiu que 1 em cada 5 estudantes reportaram ter sido alguma vez vítimas de bullying. Isso é-nos importante saber, porque as vítimas de bullying encontram-se em maior risco de depressão, ansiedade, distúrbios de sono, dificuldades acadêmicas e, finalmente, abandono escolar. Os estudantes que se mostraram na posição de vítima e agressor mostraram também uma tendência ainda mais acentuada de desenvolvimento de desordem comportamental e psicológico. As vítimas de bullying reportaram também uma maior dificuldade na relação interpessoal e insegurança sobre si mesmas, assim como uma péssima autoimagem. Os casos de bullying devem ser sempre analisados dentro dos seus contextos. No entanto, existem razões que costumam estar mais ou menos presentes em todos os casos. As principais razões
pelas quais as vítimas de bullying queixam-se são a sua aparência física, etnicidade, religião, orientação sexual, entre outros. Os casos de bullying, tradicionalmente como conhecemos, dá-se essencialmente através do insulto nas escolas. Mas hoje em dia existe uma preocupação muito mais alargada sobre o que é, na verdade, o cyberbullying. E o cyberbullying é muito mais difícil de controlar, é muito mais difícil de prevenir, devido ao alargamento do acesso às redes sociais, à internet, onde os pais nem sempre podem controlar o que os filhos acessam. O cyberbullying, portanto, traz a necessidade dos pais estarem 100% atentos às atividades dos filhos no perigoso mundo da internet. O Psicologia na Prática de hoje já está no fim, mas ainda vamos a tempo de lhe sugerir o cultivo de sensações e emoções positivas. Obrigado pela sua companhia. Vida é um espetáculo, é muito mais do que uma música. É uma campanha sobre valorização de vida, onde que intuito maior, intenção é auxílio, ajuda, pessoas a levantar a autoestima. E convida cada ser humano para elevar, valoriza a sua existência, conquista sentido para atribuir vida, embeleza a vida como os cores favoritos, cor traz sonhos, estima, preserva a vida, sempre pensa na breve vida. Para morrer não te acredita, não te define, mas o universo é poeta, ser humano é poesia. Não estuda consciente uma vida com inteira madeirosa, mas não te passa por dias cinzentos de tempestades e fortes ventos, noite polar, estação de ano, inverno que costuma estar achando desprevenido, ventos que costuma soprar contra, puxando e mudando de lugar. Porém, ideal, viável é ergue cabeça e vive vida. Celebra, desfruta de momentos. Para que está perante momentos difíceis, momentos de angústia, fragilidade, vulnerabilidade. Não sabe como é que é fácil, meio difícil pronuncia. Vida é um espetáculo. Vida é um espetáculo. Para que refugia no universo de fantasia, que hoje está insatisfeito com o presente, que se reclama de vida, que se fala vida é. Vida é. Não, que pronuncia nada contra a vida. Vida é um espetáculo. Favor, instala a bússola interno, bússola interior. Tem amor próprio, que está resgatando é próprio amor. Superador, irmão, ser superador. Porque primeiro comete lapso, nem último entra em colapso. Com força de buffet e pé baixo de princípio, está saindo de fundo de poço. Nunca é tarde para reeditar roteiro, reconstruir história, reconstruir esboço. Não eleva a vida, valoriza a nossa existência. Aproveita cada instante, agradece sempre para modo de vida é um espetáculo. Vida é um espetáculo. Vida é um espetáculo.